Fala pessoal, vamos falar um pouco do texto de Domingos Pietro, que faz uma remissão da escrita como passaporte ou prisão. E a forma como escrevemos decide o tamanho do nosso mundo. Hoje, exploramos o estudo técnico e político de Domingos Pietro, intitulado Níveis de Representação Fonológica e Gráfica, Reintegracionismo e Isolacionismo. Esse trabalho fundamental está registrado na revista Galho, número 1, de 1985, entre as páginas 35 a 53. Vamos entender por que a ortografia foi e continua a ser um campo de batalha para a liberdade galega. Já paraste para pensar que a forma como escrevemos uma palavra pode ser uma ponte ou então uma barreira, uma barragem, um muro? Hoje vamos falar de Domingos Pietro. No número 1 da revista Galha, ele publicou um estudo que toca na ferida da identidade galega, a luta entre o reintegracionismo e o isolacionismo. Pietro não falava apenas de gramática, ele falava também de como a Galiza poderia ter escolhido apresentar-se no mundo. No seu texto, ele explica que o isolacionismo é uma tentativa de escrever o galego usando as regras do castelhano, como o N com tio, ou o duplo L, né, o que substituiu o LH, o dígrafo LH. Mas para ele, isso é uma armadilha, e ainda continua sendo. Ao fazê-lo, estamos a dizer que o galego é um dialeto regional, uma língua pequena que precisa de muletas de Madrid para existir no papel. O resultado disso nós estamos vendo todos os dias, né? Uma língua que, por parecer graficamente um espanhol mal escrito, né, ele perde prestígio e acaba sendo expulso das próprias rádios, das empresas e da modernidade. O isolacionismo, como dizia Pietro, é o caminho para o desaparecimento silencioso. Do outro lado está o reintegracionismo, que eu prefiro dizer como escrita compartilhada. Pietro defende que o galego deveria usar a grafia histórica internacional, como o dígrafo NH, o LH, o cedilha. Por quê? Porque isso revela o verdadeiro ADN da própria língua galega. Ao escrevermos assim, os galegos deixariam de ser, então, uma ilha isolada, e passaria a fazer parte de um continente linguístico que vai de Portugal ao Brasil, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Cabo Verde, por aí vai, né? Para Pietro, a grafia é um passaporte, né? Então, se tu escreves de forma reintegrada, o teu texto é lido e entendido por, na época já dizia isso, né? 250 milhões de pessoas. Então, é uma diferença entre falar para o teu vizinho ao falar para o planeta. Domingos Pietro faz uma distinção brilhante. O som, a fonologia do galego é rica e única, mas o papel, a grafia, é uma escolha estratégica. Ele argumenta que para manter a fala galega viva exige uma escrita forte, que não se deixe colonizar por sistemas ortográficos alheios. E ele desafia o leitor. Por que havemos de aceitar uma ortografia que nos separa dos irmãos de língua? A separação gráfica é uma ferramenta política para garantir que a Galiza nunca olhe para o Atlântico, mas apenas para o centro da península. Assim, Domingos nos deixou, em 1985, uma ferramenta de libertação intelectual. Ele assinou-nos que a ortografia não é neutra. Escolher como escrevemos é escolher quem são os nossos aliados. Queremos ser um eco isolado ou queremos reintegrar a voz galega no concerto das nações lusófonas? A escolha, como dizia Pietro, está na ponta da nossa caneta. É tempo de voltar a ligar os fios da nossa história.